Acabamos de ouvir uma mensagem sobre o começo da vida do apóstolo Paulo, e eu quero agora convidar você para abrir sua Bíblia comigo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, para olhar o final da vida de Paulo. Segunda Timóteo capítulo 4. Segundo Timóteo capítulo 4, versos 6 a 18. Antes de ler esse texto, é muito importante entender que esta foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu, e ele a escreveu da sua segunda prisão em Roma. Ele a escreveu já como um homem sentenciado à morte. Ele a escreveu da masmorra marmetina, aguardando o dia da sua execução. Essas são as últimas palavras de Paulo registradas na Bíblia antes do seu martírio. Este que foi um discípulo de Cristo, um apóstolo de Cristo, um plantador de igrejas, um homem que pôde dizer como discípulo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E ele escreve para Timóteo, que estava em Éfeso, abrindo seu coração, mostrando as dores da sua alma, retratando o drama que ele está vivendo. E ele escreve assim para Timóteo: Timóteo, quanto a mim já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vocês sabem que Paulo ficou preso 2 vezes em Roma. Na primeira prisão, por volta dos anos 61, 62, quem estava por trás da prisão de Paulo eram os seus irmãos, os judeus. Na segunda prisão, por volta dos anos 66, 67, quem estava por trás da prisão dele era a mortífera máquina do Império Romano. Na primeira prisão, Paulo tinha determinadas regalias, ele estava sob a égide do imperador e tinha a guarda pretoriana cuidando dele, a guarda de elite do imperador. Na segunda prisão, ele foi jogado nessa masmorra marmetina, escura, úmida, insalubre, de onde as pessoas saíam leprosas ou para o martírio. Na primeira prisão ele foi preso como um apóstolo, como um pregador do evangelho. Na segunda prisão, ele foi preso como um malfeitor, como um bandido, como um criminoso, acusado
do mais terrível crime do império, ser o líder dos incendiários de Roma. Na primeira prisão, ele pediu oração para sair, ele orou para sair, e de fato saiu. Mas na segunda prisão, ele não pediu oração para sair, ele não orou para sair, porque já escreveu como alguém sentenciado à morte, no corredor da morte. Talvez você pergunte, o que aconteceu para que Paulo fosse preso de novo, em Roma? E todos vocês sabem a tragédia que foi o dia 17 de julho do ano 64, quando a mais populosa, a mais rica, a mais poderosa cidade do mundo, a conhecida cidade eterna, a cidade de Roma, a capital do império, foi incendiada. 7 noites e 6 dias de incêndio, e o imperador Nero assistindo o espetáculo das chamas do alto da torre de Mecenas. Quando o incêndio acabou, 70% da cidade estava destruída. Dos 14 bairros da cidade, 10 destruídos. Os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio nos crentes. Começa um verdadeiro massacre sobre a igreja. Faltou madeira para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes crucificados. Quando não tinha mais madeira, cobriam os crentes de piche, amarravam nos postes e queimavam-nos vivos para iluminar as noites de Roma. Pois bem, nesse momento Paulo era o grande líder do cristianismo no Ocidente. E ele começa a ser procurado e caçado, até que botam a mão nele, talvez em Troade, na casa de Carpo, e jogam-no nessa masmorra úmida, fria, escura, insalubre e mal cheirosa. Talvez você pergunte, o que isso produziu no coração desse homem? Que reverberações isso teve no seu ministério? O maior apóstolo do cristianismo, pobre, velho, cheio de cicatrizes, acusado injustamente, jogado numa masmorra, condenado à morte. E eu queria que antes de entrarmos na exposição do texto, olhássemos o que isso produziu no coração dele. Primeiro, olha aí comigo capítulo 2, versículo 9. Ele diz para Timóteo assim: Timóteo, pelo evangelho, eu estou sofrendo até algemas como um malfeitor. Pense comigo nisso. Paulo está preso como um bandido, como um criminoso. Pense comigo nos fake news da época, percorrendo o império. Alguém perguntando assim: você conhece aquele famoso pregador, aquele apóstolo, aquele plantador de igrejas, o Paulo? Pois é, está preso, é um bandido, é um criminoso, é um malfeitor. Ele estava por trás do incêndio de Roma. Olha a desconstrução do nome dele, olha a mácula que é lançada sobre a honra dele. Mas tem mais. Olha comigo o capítulo 1, versículo 15. Ele escreve assim: Timóteo, estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, não alguns, todos. Mas quem são esses? São seus filhos na fé, são os membros das igrejas que ele plantou, direto ou indiretamente, gente que o conhecia, gente que sabia do seu caráter, da sua honra, não querem mais se aproximarem de Paulo, não querem dizer: não, eu conheço esse homem não é um bandido, esse homem não é um criminoso, esse é um homem de Deus, essa acusação é falsa. Ninguém teve coragem de se apresentar, todos o abandonaram. Olha o estrago emocional que isso produz na vida de um ser humano. Mas tem mais. Olha comigo capítulo 1, versículo 8. Ele diz assim: Timóteo, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Talvez nada machucou mais Paulo do que isso aqui. Irmãos, Timóteo era o mais próximo colaborador de Paulo, era seu filho, seu amado. Timóteo está com vergonha de Paulo. Timóteo tem
constrangimento, dizendo: eu conheço esse homem, ele é meu pai na fé, esse homem é um homem íntegro, esse homem é um homem fiel a Deus, esse homem não é um bandido. Timóteo está com vergonha. Mas tem mais. Olha comigo capítulo 4, versículo 16. Na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isso não lhes seja posto em conta. Vocês sabem que até hoje nas maiores universidades de direito no mundo se estuda o direito romano. Mesmo Paulo sendo acusado de um crime tão grave, ele teve direito de defesa. Marcaram uma audiência, a sua primeira defesa. Paulo tinha expectativa de que haveria muitas pessoas lá para testemunharem a seu favor e de dizerem que aquela acusação era falsa. Quando ele vai para essa audiência, para essa primeira defesa, diz ele: ninguém foi a seu favor. Não é porque o trânsito de Roma estava congestionado, não. Ninguém teve coragem de chegar lá e dizer: esse homem não é isso aí que vocês estão acusando. Mas tem mais. Quando ele sai dessa audiência, dessa primeira defesa, olha comigo capítulo 4, versículo 6. Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Ele sai dessa audiência como um homem condenado à pena de morte. Ele sai com a sentença: vai morrer degolado. A grande pergunta é o que um homem nessas circunstâncias, que foi o maior pregador, o maior evangelista, o maior teólogo, o maior discípulo, o maior apóstolo, o maior plantador de igrejas da história do cristianismo, o homem que plantou igrejas nas províncias da Galácia, da Macedônia, da Acaia, da Ásia Menor, de Jerusalém ao Ilírico, levando o evangelho, está pobre, está cheio de cicatrizes, está passando frio numa masmorra úmida, sendo acusado injustamente, abandonado pelos seus irmãos, esquecido pelos seus mais próximos colaboradores, e injustamente sentenciado à morte. O que é que um homem desse tem para encorajar você e eu nesta noite? Que princípios de discipulado esse homem tem para encorajar o meu e o seu coração nesta noite? Talvez em circunstâncias semelhantes nós estaríamos afundando num pântano de desespero, de amargura e de ressentimento. Mas esse homem vai comunicar para nós alguns princípios de como nós vivermos uma vida como discípulos de Cristo vitoriosamente. Primeiro princípio, confira comigo o versículo 9. Procura vir ter comigo depressa. O princípio é este: quando a dor, quando a crise, quando a angústia bater à porta da sua vida, tenha coragem de pedir ajuda, não fique sozinho. Irmãos, nós não somos discípulos isolados, nós somos membros de uma família, nós somos ovelhas de um rebanho, nós somos membros de uma igreja. Não pode existir no nosso meio autossuficiência. É hora de você dizer: eu preciso de ajuda, venha ficar comigo. É o apóstolo Paulo, que não tem nenhum problema de dizer para o seu filho, dizer: filho, eu preciso de você, corra para cá, eu preciso de um ombro amigo, eu preciso de alguém para quem abrir meu coração, para repartir minhas dores, para repartir minhas angústias, para dividir minha carga. Eu preciso de alguém do meu lado, venha ficar comigo. Na hora da angústia, a solidão é uma péssima companhia. Uma das coisas que mais machucaram o nosso coração nos últimos anos é a quantidade de pastores que têm cometido suicídio. E você pergunta: meu Deus, por quê? Por que esse colega não encontrou pelo menos um amigo do peito, para quem abrir o coração, para quem dividir suas dores? Você e eu precisamos de pelo menos um amigo, para quem abrir o coração na hora da aflição, sem medo de seu tapete ser puxado, de ser apunhalado pelas costas. Cristianismo é mais do que uma religião, cristianismo é relacionamento, discipulado é relacionamento. E nós precisamos uns dos outros.
Não existe crente isolado, não existe crente autossuficiente, não existe crente que se basta a si mesmo. Nós precisamos de ajuda. Segundo princípio, confira comigo o versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. O princípio é esse. Quando alguém na caminhada da vida, como discípulo de Cristo, machucar você, decepcionar você, abandonar você, não faça registros de mágoas. Irmãos, isso é um fato, não é uma possibilidade. As pessoas vão nos decepcionar. E nós vamos decepcionar as pessoas. A questão não é o que as pessoas vão fazer conosco. A questão é como nós vamos reagir a isto. Se você não lidar bem com essas questões, você vai perder a alegria, você vai perder o foco, você vai perder o apetite, você vai perder o sono, você vai perder a paz. Você vai adoecer emocionalmente. Um dos livros que mais abençoou a minha vida foi o livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, pai da logoterapia. Ficou preso num campo de concentração nazista e sobreviveu. Ele diz duas coisas interessantíssimas. Ele diz que as pessoas que sobreviveram nos campos de concentração não foram aquelas que lutaram para sobreviver. Foram aquelas que, inobstante a tragédia, lutaram para ajudar outros a sobreviverem. Vida cristã não é uma vida egoísta, focada e centrada no eu, mas é uma vida focada em Cristo e no outro. Quando você cuida de gente, Deus cuida de você. A segunda coisa que ele diz nesse livro que marcou minha vida, é que a única coisa que ninguém pode tirar de você, é o direito que você tem, a liberdade que você tem, de não permitir que as pessoas determinem o que você vai sentir, ou reagir com o que elas fizeram com você. Elas podem tirar sua liberdade, elas podem tirar seus bens, elas podem tirar sua família, elas podem tirar sua capacidade de ir e vir, mas elas não podem tirar de você a escolha que você vai fazer, da reação que você vai ter com elas. Elas machucam você, você abençoa elas. Elas falam mal de você, você fala bem delas. Elas perseguem você, você ora por elas. Isso é ser um discípulo parecido com aquele que é o nosso mestre. Se alguém te fere uma face, dá outra. Se alguém te força uma milha, vai duas. Se alguém te quer a capa, dê a túnica também. Eu sei que não é fácil ser abandonado em área nenhuma da vida. Nem pelo namorado, nem pela namorada, nem pelo noivo, nem pela noiva, nem pelo marido, nem pela esposa, nem pelo patrão, nem pelo empregado, nem pelo amigo, nem pelo sócio, nem pelo irmão da igreja, nem pelo pastor. Se você guardar reminiscências amargas por causa dos abandonos que você vai enfrentar na caminhada da vida, você perde a alegria. Então, irmão, em nome de Jesus, põe o pé na estrada e prossiga. Terceiro princípio, olha comigo o versículo de número 13, versículo 11, está escrito na parte B: toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. O princípio é esse: você e eu somos sujeitos a falhas, a erros, e quando nós reconhecermos nossas falhas e erros, temos que ter coragem de pedir perdão. E eu quero explicar o versículo 11 à luz de mais dois versículos. Para você entender o que Paulo está dizendo aqui, traz contigo Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Você tem que entender mais dois versículos. O primeiro deles é Atos 13:13. Diz a Bíblia que quando o Espírito Santo ordenou à igreja de Antioquia da Síria para separarem Barnabé e Saulo para a obra missionária, esse jovem João Marcos foi com eles, como auxiliar dos dois missionários.
Diz a Bíblia que em Perge da Panfilha, esse jovem abandonou os 2 missionários e retornou para Jerusalém. Pergunta-se, por que ele voltou? A Bíblia não responde. Mas nós podemos fazer 3 inferências, pelo menos lógicas. Primeira delas, ele era muito jovem e pensou que missões fosse turismo. Quando percebeu que não era, se decepcionou. É uma possibilidade. Segunda possibilidade, quando ele saiu de Antioquia, o líder da caravana era o Barnabé, seu primo. Lá em Pafos, muda a liderança. Agora não é mais o líder Barnabé, mas Paulo. Ele deve ter pensado, sobre a liderança do meu primo, eu tinha coragem de ir, na liderança do Paulo eu não vou não. Segunda possibilidade. Terceira possibilidade, eu creio nessa. Está escrito em Gálatas capítulo 4, versos 14 a 18, que Paulo pregou o evangelho pela primeira vez na Galácia do Sul, Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra, por causa de uma enfermidade física. Que enfermidade física era essa? Que o próprio Paulo chama em 2 Coríntios 12:7 de um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para lhes bofetear, a fim de que ele não se ensoberbecesse. Então a notinha de rodapé. O espinho na carne de Paulo veio de Deus ou de Satanás? E a resposta óbvia é, veio de Deus. E como é que você sabe? Por causa do propósito, para ele não se ensoberbecer. Você tem dúvida que Satanás luta o dia inteiro para você ser um balão, um pavão, soberbo? Ora, mas se o espinho na carne veio de Deus, como é que Satanás batia na cara dele com esse espinho? É porque isso é o papel de Satanás. Quando a providência de Deus é carrancuda, Satanás bate na sua cara com o seu sofrimento. E pergunta, está vendo aí, você não está passando por isso? Nessa magrela toda, nessa dificuldade toda, problema financeiro, problema de saúde, problema de família, problema disso, problema daquilo. Se Deus amasse você, você não estava nessa. Satanás quer jogar você contra Deus e dizer para você que se você ama Deus e Deus ama você, você não vai ter luta. Jesus nunca prometeu isso para nós como discípulos, ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Diz os historiadores que essa região de perto da Panfilha era uma região alagadiça, pantanosa, de forte incidência de malária. Muito provavelmente Paulo pegou a malária aqui, que dá uma dor de cabeça alucinante, afetando inclusive a visão. E Paulo então sai dessa região pantanosa, sobe as montanhas do Cáucaso e vai lá para cima nas montanhas da Galácia do Sul, por causa dessa enfermidade física. E tanto é fato que a visão dele foi afetada, que os irmãos da Galácia, se possível, teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a Paulo. Então, muito provavelmente, esse jovem João Marcos deve ter pensado assim, eu estou muito novo para ficar doente, eu vou voltar para a casa da minha mãe. Bom, o segundo texto, para entender esse texto, versículo 11, é Atos 15, 36 a 41. Depois da primeira viagem missionária, depois do relatório à igreja de Antioquia, depois do concílio de Jerusalém, resolvendo o problema doutrinário da igreja, diz o versículo 36 que Paulo chega para Barnabé e diz, Barnabé, vamos voltar para a segunda viagem missionária? Barnabé diz, vamos sim, Paulo, só um detalhe, o meu primo, o Marcos, ou João Marcos, quer voltar com a gente. Aí diz o texto que Paulo diz assim, eu não acho justo levarmos aquele que desde perto da Panfilha nos abandonou. É claro que esse texto está registrado num tom muito polido, mas certamente não foi isso que aconteceu. Eu vou tentar parafrasear. Vou. Eu acho que foi mais ou menos o seguinte. E aí, Barnabé, eu estou tão animado, terminou o concílio, resultado maravilhoso, agora nós não temos nenhum impedimento, vamos voltar, vamos visitar aquelas igrejas que nós plantamos, vamos encorajar aqueles irmãos que nós ganhamos para Cristo. Barnabé, vamos sim, Paulo. Só um detalhe, Paulo, você lembra do meu primo? É claro, né, Barnabé, que eu lembro do seu primo. Ô Paulo, você acredita que ele quer voltar com a gente? Paulo fechou a cara. Você está de brincadeira comigo, né, Barnabé? Não, Paulo, ele quer voltar com a gente. O Barnabé comigo disse, rapaz, não vai não.
Não, Paulo, mas ele é jovem, ele vai aprender. Comigo ele não vai não, Barnabé. Não, Paulo, mas você não pode ser intolerante, vão dar uma segunda chance para o rapaz. Comigo ele não vai, Barnabé. Paulo, por favor, dá uma chance. Comigo ele não vai, Barnabé. Houve tal desavença entre eles por causa desse rapaz, que eles não caminharam juntos mais. Paulo pegou o João Marcos e descartou. Não fora Barnabé para investir nele, eu não sei o que teria acontecido com aquele moço. Paulo foi para outra direção, Barnabé pegou Marcos, foi para Chipre, mais tarde Pedro discipulou Marcos foi uma bênção, escreveu o primeiro evangelho. Paulo também foi para outras regiões, Deus abençoou, e aí ele foi preso, foi açoitado, enfrentou naufrágio, tanta luta. Agora Paulo está preso, numa masmorra, no corredor da morte, fazendo uma faxina na alma. Lembrou do Marcos. Aí ele escreve para Timóteo: Timóteo, meu filho, quando você vier, traz o Marcos com você. Ele me é útil para o ministério. Sabe o que Paulo está nos ensinando aqui, irmãos? Você nunca é tão grande como quando você é humilde. Você nunca perde a sua autoridade espiritual por reconhecer seus erros e pedir perdão. Você precisa construir pontes de reconciliação, onde um dia você cavou abismos de mágoas. Não tem discipulado vitorioso se você na caminhada da vida deixa pessoas feridas, caídas na estrada da sua história. É preciso ter coragem e humildade para reconhecer o erro e pedir perdão. Para dizer para as pessoas que um dia você descartou da sua vida: eu preciso de você, eu não posso morrer antes de reclinar minha cabeça no seu peito e dizer que você é tão importante para a minha vida. Quarto princípio, olha comigo por favor, versículo 13. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. O princípio é este: por mais dolorosa que seja a realidade que você esteja vivendo hoje, nunca perca o prazer, a alegria, o entusiasmo de estudar a palavra de Deus. Irmãos, eu fico tão entusiasmado com isso, porque pense comigo, Paulo está velho, Paulo está numa masmorra fria, gente velha sente mais frio do que gente nova, ele não tem uma capa para usar, seus amigos o abandonaram, as igrejas o desprezaram, aqueles mais próximos dele estão com vergonha dele. Ele vai para uma audiência e ninguém aparece. Ele sai de lá acusado e condenado por um crime que ele não praticou. Ele está no corredor da morte, aguardando apenas o dia da sua execução. Mas não tem mágoa, não tem revolta. Nas palavras de Philip Yancey, ele não está decepcionado com Deus. Aí ele escreve para o seu filho Timóteo: Timóteo, quando você vier, filho, traz os meus livros, mas especialmente traz os meus pergaminhos, porque eram as cópias das escrituras. Enquanto eu tiver um fiapo de vida, eu quero estudar a palavra. Enquanto eu tiver fôlego de vida, eu quero aprender mais de Deus, eu quero conhecer mais a Deus, eu quero me aprofundar mais na palavra de Deus. Irmãos, quantas vezes nós estamos vivendo e não temos prazer na Bíblia? Paulo está morrendo, quer conhecer mais a palavra. Um discípulo é alguém que se alimenta da palavra, alguém que ama a palavra, é alguém que se debruça sobre a palavra, é alguém que tem prazer na palavra, é alguém que abre a Bíblia, não para fazer um estudo bíblico apenas, para fazer um sermão apenas, como um pastor há poucos dias ligou para mim com lágrimas nos olhos e disse: pastor Hernandes, sabe o que eu me tornei? Apenas um profissional da religião, apenas um fabricante de sermão e nada mais. Esse livro não fala mais comigo, esse livro não tem mais nada a ver com o meu coração ardente. Aquilo que um dia eu experimentei acabou, cessou, secou. Precisamos pedir um reavivamento, irmãos, no nosso coração, de amor às escrituras, de amor à palavra,
de entrarmos na palavra, não como profissionais da religião, para fazermos uma exegese, para discutirmos ideias teológicas, mas entrarmos neste livro como alguém que tem fome de Deus, que tem sede do eterno, que tem prazer nas coisas do céu, que tem deleite em ter comunhão com Deus eterno, que quer ouvir a sua voz. Quinto princípio. Confira comigo o versículo 14. Alexandre o latueiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. O princípio é esse. Quando alguém deliberadamente fizer o mal contra você, tome a decisão de entregar esta causa para Deus. Quantos pastores nós temos aqui hoje? Por favor, levante a mão só para eu ter noção. Louvado seja Deus, muitos pastores. Eu não sei se acontece só comigo, talvez aconteça com você também. De vez em quando, não digo de vez em quando, mas ocasionalmente, o crente chega para mim e diz assim: pastor, eu estou muito magoado com o senhor. E eu tomo um susto, porque eu não sei o que aconteceu. Não sei quando, não sei o que, em que circunstância, mas a pessoa está magoada com você. Lembra aquele dia que você chegou na igreja? Tinha um grupinho assim: ô fulano, ô Beltrano, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem? Você falou com quase todo mundo, mas esqueceu um. Passou reto. Aí a pessoa está vendo aí, ó? Olha aí. Olha como é que me trata. E se a pessoa nunca te procurar, você nunca vai pedir perdão para ela, porque você não está lembrado de nada. Agora é diferente quando alguém maquina, urde, orquestra, conspira deliberadamente para apunhalar você pelas costas, para puxar o seu tapete. Quando você se levanta, ela fica triste. Quando você cai, ela celebra. O que você faz numa hora dessa? Dá o troco? Revida? Paga na mesma moeda? Se vinga? Bom, nós somos crentes, né, irmãos? Discípulos do Senhor Jesus Cristo, né? Nós não fazemos essas coisas, não é verdade? Nós não fazemos. Mas é lá no fundo, lá no escrínio da alma, a gente diz: fulano, eu não vou fazer não, mas o seu dia vai chegar. E na hora que o seu dia chegar, a minha vitória vai ter sabor de mel. Aí o dia chega, entendeu? Você não bate palma em público, porque você é presbiteriano, mas lá no coração você está batendo palma. Seu dia chegou, seu dia chegou. Isso não é o nosso papel não, irmãos. Isso não é o nosso papel. Nosso papel é perdoar e entregar essa causa para Deus. Eu não sei fazer isso, você não sabe fazer. Não sabemos fazer isso. Entrega para Deus. Deus sabe lidar com isso. A mim me pertence a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Meu papel é pagar o mal com o bem e vencer o mal com o bem. Isso é ser discípulo de Jesus. Sexto princípio. Confira comigo, versículos 16 e 17. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, mas todos me abandonaram, que isso lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem. Fui libertado da boca do leão. O princípio é esse. Na jornada da vida, os encontros e desencontros da vida, nas lutas, montanhas e vales, nas piores circunstâncias, onde as pessoas abandonem ou abandonam você, saiba disso, você não está sozinho, porque Deus vai assistir você. Como isso é encorajador para o meu coração. Porque na vida, irmãos, as pessoas podem nos machucar, até nos desamparar. Mas saiba disso, Deus
vai assistir você. Você não está sozinho. O que motiva o nosso coração não é se a situação é boa ou é ruim. O que motiva o nosso coração é que Jesus está conosco. É que Ele vai nos assistir. E eu fico imaginando, pastor Roster, que quando Paulo vai para esta primeira defesa, para essa audiência, ele vai na expectativa de que as pessoas vão defendê-lo. E quando ele chega lá e não tem ninguém para defendê-lo, o seu ânimo vai lá para baixo, o seu tanque fica vazio, o seu tanque fica na reserva, ele perde as forças. Tem hora que você como pastor, você como presbítero, você como diácono, você como líder, você como crente, fica sem forças. Mas o texto diz, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. É Deus quem assiste, é Deus quem reveste de forças. E você vai indo de força em força. E Deus pega você pela mão direita, guia você com o seu conselho eterno, e depois recebe você na glória. Você tem bondade, você tem misericórdia, acompanhando você todos os dias da sua vida. E quando a jornada terminar aqui, você vai habitar com Ele eternamente. Você não está sozinho, você tem dono, você tem pai, você tem família, você tem gente que ama você, você faz parte de um rebanho, de uma igreja, de uma família, a família de Deus. Você não está sozinho. Sétimo princípio, confira comigo o versículo 21, ele diz assim, nós não chegamos a ler, vamos ler agora, apressa-te a vir antes do inverno. Se você notou, ele encerra o assunto no versículo 18 com um amém. O que segue daí é como se fosse um pós-scriptum. Lembrei de algumas coisinhas, mas deixa eu anotar aqui. Ele já tinha dito no verso 9 assim, procura vir ter comigo depressa. Mas isso é vago. O que é depressa? O que é depressa para um pode não ser depressa para o outro. Então, ele se lembra que é preciso dar um detalhe para Timóteo. Meu filho, quando eu falo para você vir depressa, eu quero dizer uma coisa, venha antes do inverno. Mas por que ele diz isso? Para entender isso aqui, tem que entender Atos 27, a partir do versículo 9. Quando ele foi para Roma na primeira prisão, ele disse para o comandante do navio, não é seguro embarcarmos, o inverno está chegando, não é prudente, não se navega com segurança, não escutaram o conselho de Paulo, embarcaram assim mesmo, enfrentaram um terrível naufrágio. O que Paulo está dizendo é mais ou menos o seguinte, esse é o princípio, o que você precisa fazer, faça hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. O que Paulo está dizendo para Timóteo é o seguinte, Timóteo, vem antes do inverno, meu filho, sabe por quê? Se você esperar os 3 meses de inverno passar para você vir, quando você vier, não estou mais aqui não, o dia da minha execução já terá acontecido, e aí eu não estou mais aqui não. Se você quer estar comigo, se você quer vir me ajudar, se você quer vir estar do meu lado, então vem agora, ou então não adianta vir depois do inverno não, meu filho, é hoje ou não adianta mais. Isso é um princípio. Tem coisas na vida que ou você faz hoje, você nunca mais vai ter chance de fazer no futuro. Você quer dizer para sua mulher, para o seu marido, eu te amo? Fale hoje. Você quer botar os filhos no seu colo e dizer, meu filho, minha filha, não importa a idade deles, eu te amo, faça isso hoje. Quem tem pai e mãe vivos aqui ainda, por favor? Pai e mãe vivos, que privilégio vocês têm. Que privilégio vocês têm. Se seus pais moram longe, pelo menos uma vez por semana, faça-me o favor, dá uma ligada. Faça-me o favor, dá uma ligada. Para dizer o quanto vocês os amam. Se você precisa fazer uma visita para alguém, faça hoje. Você tem que visitar alguém que está doente, faça logo. Se você tem que enfiar a mão no bolso e dar uma oferta para alguém necessitado, faça isso logo. Amanhã pode ser tarde. Eu não sei quanto a vocês, há 2 coisas que me chocam muito na cultura brasileira com relação aos nossos funerais. A primeira coisa que me choca nos nossos funerais é que eu nunca vi ninguém ser tão elogiado como o defunto. Nunca vi. A grande pergunta é se a pessoa que está no caixão ali escutou alguns daqueles elogios em vida.
Quando o jornalista Ricardo Boechat sofreu esse acidente, veio a óbito, aqui perto de São Paulo, a televisão brasileira, em todos os canais, passaram o dia inteiro fazendo elogio a ele. Eu não sei se ele escutou pelo menos 10% daqueles elogios em vida, porque depois de morto não escuta mais. Você tem que elogiar alguém, elogie em vida. Ah, mas tem crente muito espiritual que diz, não, pastor, esse negócio de elogiar é fria, isso é furada, isso é perigoso. A pessoa fica orgulhosa. Meu irmão, o que a Bíblia proíbe é hipocrisia. Isso é proibido. É sentir uma coisa e falar outra. Mas uma palavra boa, oportuna, abençoadora, é como bálsamo no coração. A segunda coisa que me choca na nossa cultura, nos funerais, é que morto recebe mais flores do que vivos. Dá para entender isso? Dá para entender? Ô, gente, eu fui num funeral em Vitória certa feita, eu contei 86 coroas de flores. Contrataram um caminhão só para levar as flores. E eu fiquei do lado olhando. Coitado, fulano, não consegue cheirar um botão de rosa mais, para que tanta flor para ele? Mas você sabe por que os mortos recebem mais flores do que vivos? É porque a voz do remorso é maior do que a voz da gratidão. Você tem que mandar flor para alguém, manda em vida. Eu sei que aqui tem homens maravilhosos. Os homens presbiterianos são muito virtuosos, né? Muito. As mulheres são muito gratas. Aquele marido que traz flor para a esposa de vez em quando. Não é assim mesmo? Nunca esquece a data do aniversário de casamento. Que tem marido também que é pão duro. Você conhece marido pão duro? Que é cara que nunca passa numa floricultura para levar um buquê de flores para a esposa. Sabe o que acontece? No dia que a abençoada morre, ele vai na floricultura e encomenda uma coroa grande, grande, e nem pede desconto, nem pede desconto. Mas ela não vai ficar emocionada com isso, não. Você tem que dar flor para alguém, dê em vida. Você tem que encorajar alguém, encoraje em vida. Você tem que fazer uma visita para alguém. Irmãos, olha que coisa curiosa. Às vezes você tem um parente que está doente. Você não vai lá visitar. Não vai visitar. O telefone toca 3 horas da madrugada. O fulano morreu. Você sai de casa debaixo de tempestade e vai igual um desesperado. Não é porque você é uma pessoa, não é remorso. Você tem que fazer alguma coisa, faça enquanto é tempo. Venha antes do inverno. 8º e último princípio. Olha comigo o versículo 18, a parte B. Ele diz assim: a Ele, ao Senhor Jesus, glória pelos séculos dos séculos. Amém. E o princípio é este: a melhor maneira de você encerrar uma carreira é dando ao Senhor Jesus toda a glória. Oh, irmãos queridos, eu fico imaginando o que Paulo escreveu aqui no capítulo 4, versos 6 a 8. Porque Paulo está preso, aguardando o dia da sua execução. Esse dia chega. Mas esse homem não está em crise. E por que ele não está em crise? Porque ele já fez uma avaliação, primeiro, do seu passado. Olha a avaliação que ele fez do seu passado no versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Se você notou, todos os verbos estão no passado. O que ele está dizendo é o seguinte: um discípulo é alguém que tem um combate, um bom combate, e ele combateu esse combate. Um discípulo é alguém que, tendo posto a mão no arado, não olha para trás. Ele completa a carreira. Ele não larga a obra no meio do caminho, não. Ele não desiste no meio da estrada, não. Ele persevera. Um discípulo é alguém que não vende a sua consciência, que não prostitui o seu ministério.
que guarda a sua fé. Num mundo de tantas vozes, de tantas ideias, de tantas doutrinas, de tantos ventos, ele permanece firme, inabalável. Mas ele não está em crise para ir para o local e o dia da sua execução, porque ele faz também uma avaliação lúcida do seu presente. Olha o versículo 6. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegar. Sabe o que ele está dizendo, irmãos? Olha, Roma vai me matar, mas na verdade nem é Roma que vai me matar coisa nenhuma, eu que vou me entregar, e eu não vou me entregar para Roma coisa nenhuma também, eu vou me oferecer como sacrifício, como oferta e libação ao Senhor. E tem mais, eu não vou morrer não, eu vou partir. Porque a palavra partida aqui é um eufemismo para a morte. Essa palavra partida no grego, ela tem 3 significados. Primeiro, partir aqui significa tirar o fardo das costas de alguém. Sabe o que é morrer para um crente? Apocalipse 14:13 diz que é descansar das suas fadigas. Não tem mais dor, não tem mais choro, não tem mais angústia, não tem mais ansiedade, não tem mais medo, não tem mais pesar, não tem mais tristeza, não tem mais lutas na vida. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Já não tem mais sofrimento, já não tem mais luto, já não tem mais dor, porque as primeiras coisas já passaram. A palavra partida, em segundo lugar, significa desatar um bote para atravessar para o outro lado do rio. Sabe o que é morrer para um crente? É fazer a última viagem rumo à pátria celestial. Aqui somos peregrinos, aqui estamos de passagem, aqui não temos morada permanente, não se constrói casa em cima de uma ponte, nós estamos atravessando a ponte do tempo para a eternidade, e é para lá que nós estamos indo. Lá é a nossa pátria, lá está o nosso lar, lá está o nosso pai, lá está a nossa herança, e é para lá que estamos indo. Terceiro, a palavra partida significa no grego afrouxar as estacas de uma barraca, levantar acampamento e ir para sua casa permanente. Sabe o que é morrer para um crente? É mudar de endereço, é ir para a casa do Pai. Paulo não está com medo de morrer, porque sabe em quem tem crido e sabe para onde está indo. Paulo vai ser levado para a execução, mas ele não tem crise, porque depois de fazer uma avaliação do passado e do presente, ele faz também uma avaliação do seu futuro. Olha o versículo 8. Ele diz no versículo 8 algo maravilhoso: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Sabe o que ele está dizendo? Para mim não importa se Nero me considerou culpado e me sentenciou à morte para ser degolado. O que me importa de fato é que o reto juiz, diante de quem eu vou comparecer, já me justificou. Minha dívida já está cancelada, meus pecados foram perdoados, eu estou quisto com a lei de Deus, eu estou quisto com a justiça de Deus. Na verdade, toda a justiça de Cristo está depositada na minha conta. Então sabe o que eu vou fazer? Eu não estou indo para ser degolado nada, eu estou indo para receber a coroa da justiça. Oh, amados irmãos, as últimas palavras que eu tenho de Paulo na sua vida, antes de dizer amém e fechar as cortinas, são essas palavras: a Ele, ao Senhor Jesus, glória pelos séculos dos séculos. Eu não sei o que Deus reserva para nós, se lutas, se provas, se vales, se perseguições, se açoites, se naufrágios, se prisões, se algemas. Mas a melhor maneira de encerrar uma carreira é fazer o que Paulo fez: dizer a Ele, ao Senhor Jesus, glória pelos séculos dos séculos. A minha oração é que Deus nos encha com o poder da sua graça, com o poder do seu Espírito, porque o que ouvimos agora na primeira mensagem é que desde que o Senhor Jesus transformou a vida de Saulo, desde que ele cegou os seus olhos para uma realidade, abriu os seus olhos para outra realidade,
desde que o Espírito Santo veio com poder sobre ele, é que ele começa a pregar, anunciando que Jesus é o Filho de Deus. Ele que passa 3 anos na Arábia, fazendo um seminário intensivo com Jesus. Ele que retorna para Damasco e prova que Jesus Cristo é o Messias. Ele que sobe para Jerusalém e é perseguido lá, e Deus diz: vai embora que eles não vão te ouvir. Ele que é arrancado de lá e levado para a terra dele, Tarso, onde fica 10 anos no molho. Ele que é chamado para a obra missionária e enfrenta lutas, e é apedrejado e arrastado como morto em Listra. Ele que volta para a segunda viagem missionária e é preso e açoitado em Filipos, é escorraçado em Tessalônica, é enxotado em Bereia, é chamado de tagarela em Atenas, é chamado de impostor em Corinto e enfrenta feras em Éfeso na terceira viagem. Ele que leva uma oferta para os pobres da Judéia e é preso e fazem voto para matá-lo. Este homem que enfrenta cadeias, este homem que enfrenta prisões, este homem que enfrenta açoites, este homem que enfrenta apedrejamento, este homem que enfrenta tantas lutas e provas na vida. Este homem que chega ao final da sua história, pobre e cheio de cicatrizes, e abandonado e acusado injustamente, condenado à morte, que tinha motivos talvez humanos para ficar amargo, para ficar ressentido e para se revoltar com todas as providências carrancudas que vieram sobre ele. Ele entendeu que havia uma face sorridente de Deus para ele, e ao fechar as cortinas da sua vida, ele diz a ele, ao Senhor Jesus, glória pelos séculos dos séculos. Ele é decapitado, mas tomba na terra como um mártir, e certamente é recebido no céu como um príncipe. É este discípulo de Jesus que diz para você e para mim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo.